Paz do Senhor, mais uma noite aqui na presença de Deus, trazendo a sua palavra, amém? Hoje o Senhor, Ele trouxe essa palavra como confirmação aí, né, para as tuas orações, né, para as tuas dúvidas, mediante ao cenário, mediante ao tempo, né? O Senhor hoje, Ele me falava da nossa dificuldade, né, quando as coisas demoram a acontecer na nossa história, a nossa dificuldade de ter a certeza, né, mediante a tantas coisas ao contrário que acontecem aí, né? Deus, ele falava da nossa dificuldade em compreender o modo, né, do Senhor trabalhar na nossa história, né? E também falava das dúvidas, né, que começam a surgir no nosso coração quando as coisas às vezes começam a caminhar, né, por um lado que dá de entender que o Senhor não está, né, nesse algo, que o Senhor não está no controle, né? Às vezes pensamos que Deus, ele acaba perdendo o controle, né? Quando nós acabamos perdendo, achamos que Deus é como nós e que, né, também o controle talvez tenha fugido das mãos do Senhor, ou o Senhor não está mais aprovando esse algo, enfim, são todas essas nossas dúvidas, né, que vêm surgindo na nossa caminhada, né, que vem surgindo enquanto nós esperamos a promessa, ou enquanto estamos, né, caminhando com essa promessa. Enfim, hoje é a resposta de Deus para você, mediante algo que você tem orado e buscando, e você diz: Senhor, eu precisava tanto da tua resposta, eu precisava tanto que o Senhor me dissesse, né, qual é a direção. Cris, a paz do Senhor, seja bem-vinda, boa noite, que Deus, ele possa, né, confirmar hoje aí, né, no coração daquele que busca. Aqui as letras são pequenas, o nome de vocês passa batida. Eu vou ler aqui do primeiro, que agora eu li o teu, Cris. O Rony, Rony o nome do primeiro que entrou. Eu sou terrível, minha vista de tanto eu ler à noite a palavra, né, e era uma Bíblia, eu lia muito, a palavra era muito miudinha da minha Bíblia, a letra, e acabei tendo que pôr o óculos agora, tenho dificuldade com letra pequena, até assim, mesmo estando com as luzes aqui de gravar e tudo, enfim. Mas eu agradeço a presença de cada um que vai entrando aí, que está entrando, daqueles que virão depois. E hoje Deus, ele quer falar com você, né? Ele quer responder aí as tuas dúvidas daquilo que você tem orado e buscado da parte do Senhor, né? Como eu estava falando, algo que você está indecisa porque você não vê, né, um cenário favorável aí, ou você está vendo algo aí que não se diz respeito somente a um cenário, né? Mas você vê algo aí que parece impossível, porque uma coisa é o cenário desfavorável, né? Quando nós olhamos, quando é somente o cenário que é desfavorável, nós olhamos ao nosso redor e realmente a gente vê muita dificuldade, né? Você tenta ir por um lado, você vê que não dá, você começa a movimentar do outro e você vê que não dá, e você diz: poxa vida, nada está a meu favor, o cenário é totalmente desfavorável, aquilo que Deus tem falado, né? Mas hoje Deus, ele está falando de algo mais profundo. É quando você, né, não diz respeito somente ao cenário, mas você fala: ainda que o cenário estivesse favorável, esse algo não acontece, porque isso é impossível de acontecer, né? Aos teus olhos tem algo aí, né? Me dizia o Senhor que é impossível de acontecer. Você, né, tem a plena certeza de que talvez esse algo nem seja da parte de Deus, porque é impossível de acontecer na tua história. E então era dessas dúvidas que o Senhor me falava e ele me deu, né, na Bíblia, na palavra, né, na Bíblia, a resposta, né, ao qual diz sobre isso que eu estou te falando. E eu quero compartilhar com você dentro da palavra, essa palavra, né, que está vindo como uma resposta. Mais uma vez eu repito, é a resposta das tuas orações, é aquilo que você derramou lágrimas e falou: Deus, me confirma se esse algo é para minha vida ou se eu tenho que abandonar porque o Senhor tem algo diferente, algo novo para minha história, né? Então vamos ler? Ela vai estar lá em Gênesis, lá no 25, né? Gênesis 25, lá no 20. Gênesis 25, 21, quer dizer: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, né? Então, de repente, meu primo Silvio, meu primo Xixo, ele entrou aqui. Que Deus abençoe a tua presença aqui, né, no ao vivo, estamos ao vivo aqui. Que Deus abençoe você tá dando essa passada aqui para ouvir, né, da palavra do Senhor. Que saudade, muitos anos que eu não vejo meu primo.
amo ele muito, né? Que me perdoe os outros primos, mas é o primo que eu mais amei e amo, né? E cada um tomou o seu rumo hoje, mas uma hora eu creio que Deus ele vai poder trazer, né, a gente para perto novamente, né? Para honra e a glória do nome dele. Então, essa é uma passagem aqui, eu fugi um pouquinho, mas é porque fazia muito tempo que eu não falava com ele assim, né? Para mim que vocês estão aqui bem pertinho de mim, né? Ao vivo, para mim é como se estivesse aqui comigo. Então, aqui é a passagem ao qual Isaac, né? Ele ora por Rebeca. Por que eu falo que é algo bem decisivo hoje para a tua história? Então, de repente, Rebeca já era alguém, né, buscado com todo temor, né? De repente, Abraão ele fez uma aliança ali com o servo, né? Pediu para que fossem, né, lá na parentela dele buscar, né, essa esposa para Isaac, né? Tiveram todo um cuidado ali em trazer a pessoa certa, da forma certa. Esse servo era temente a Deus, então ele faz lá, né, para quem não conhece, né, uma oração e pede para Deus, né, não deixá-lo errar, né, na esposa ao qual ele traria para Isaac. E ele pede um sinal de Deus lá, né, naquele lugar, para que ele não errasse, né? Ele era temente a Deus para trazer, né, a pessoa certa, então. E Deus ele ouve ali, né, quando ele coloca que ele queria um sinal, né, que a pessoa que fosse para a vida, né, de Isaac fosse uma mulher que desse água para ele, né, através do sinal, e desse água para os seus camelos também, não só para ele. E Rebeca ela aparece naquele poço em meio a tantas outras, né, moças daquela época, e ela faz como o servo pediu, né? Ela deu água para ele, deu água para os seus camelos. Então ele teve certeza de que era aquela a esposa para Isaac. E ele atrás, né, junto consigo. A palavra diz que Isaac, né, já tinha 40 anos quando Rebeca chegou para a história dele, trazida pelo próprio Deus através daquele servo para se casar com ele, né? Mas de repente, né, eles percebem que ela era o quê? Estéril. E é disso que o Senhor hoje ele vem falar. Às vezes oramos por bênçãos em nossas vidas, pedimos para Deus que seja da vontade dele, né, que seja da forma dele, e essas coisas chegam na nossa história, né? Não sei qual é a área aí, mas Deus ele está falando e elas vêm para nossa história, né? Mas não quer dizer que por ser de Deus, elas vêm recheadas com tudo aquilo que nós precisamos, com tudo aquilo que nós, né, um dia oramos e pedimos que fosse daquela forma, e de repente começa a apresentar o quê? Né? Essas aí, o que ela tinha? Ela era estéril. Começa a apresentar na nossa vida essas esterilidades, e é disso que o Senhor vem falar. As esterilidades, né, que hoje o Senhor ele vem dizendo a palavra para a nossa vida, é quando chega alguém para nossa história e ela não vem exatamente como você imaginava, né? Ah, mas eu esperava que essa pessoa, né, viesse dessa forma e de repente ela está apresentando aí algo diferente daquilo que eu esperava, né? Ou não está me tratando bem, está falando diferente comigo, está agindo diferente. Isso quando é uma pessoa ali, né, no relacionamento amoroso, ou Deus me trouxe esse casamento e de repente essa mulher, esse homem se transformou, né, o meu filho já não age da forma ao qual eu criei e esperei que ele fosse. Será que era a bênção de Deus para minha vida dessa forma? Será que eu não errei? E essas são os serás da nossa vida, né? Os serás que tem que cair por terra, porque todas as vezes que os serás aconteceu aí, né, nas pessoas, nos personagens da Bíblia, né, era uma afronta ali, né? A dúvida não é de Deus para o nosso coração, né? Quando os discípulos eles viram Jesus andando por sobre as águas, eles, será que não é um fantasma? Será que é mesmo Jesus? Acharam que era um fantasma, eles duvidaram, né, de Jesus, né? Satanás também usou o será lá no deserto para tentar, né, Jesus, quando ele falava, se tu és mesmo, né, filho de Deus. Então, essas dúvidas aí, tentou colocar a dúvida, né, no coração de Jesus, e essa dúvida, hoje o Senhor vem dizer que não é de Deus. Então, de repente, Isaac, ele tinha recebido Rebeca como, né, a mulher que Deus ele trouxe para a vida dele, e de repente a palavra diz que ela era o quê? Estéril. E a palavra diz que ela era estéril, mas nem por isso Isaac ele foi e buscou outra esposa para ele, né? Nem por isso Isaac, né, ele tomou qualquer outra serva que naquela época eles podiam, né? A gente tem ali já o exemplo do próprio Abraão, seu pai, né, que tomou lá, né, a serva, né, como alguém para ter o filho da promessa, né, no lugar de Sara, que era ali a serva. Então ele já tinha um exemplo dentro da sua família, do seu pai, e ele poderia perfeitamente, né, com medo de que a promessa, né, não cumprisse
através da vida dele ali, como também o pai dele um dia temeu, né, e pegou lá a sua escrava como, né, como a pessoa que traria o seu descendente, né? E é que eu tô tentando lembrar o nome dela aqui, por isso que eu dei essa parada. E de repente, assim Isaac poderia tomar como exemplo, quando ele descobriu que Rebeca ela era estéril. Mas a palavra não relata nada disso, a palavra não diz que ele tomou alguma serva, porque os homens poderiam, né, para dar continuidade na sua descendência, tomar qualquer outra, né, por esposa, alguém que pudesse, né, gerar um filho para dar continuidade ali para sua descendência. Mas não, a palavra diz que Isaac, ele orou, né, a Deus para que curasse a esterilidade de Rebeca, sabe? Então o Senhor hoje vem dizer para mim, para a tua vida, talvez esse algo aí que você ora tanto e busca, né? Deus, será que eu não desisto? Será que isso daí, né, tá ficando meio confuso, porque tá meio, né, vindo com essas deficiências aí, ou tem algo que eu não gosto, tá vindo de um jeito que eu não imaginei? De repente, até poderia ter passado na mente de Isaac, ai, será que essa, né? A gente não sabe, a Bíblia não relata, mas a Bíblia não relata que ele proferiu essas palavras ou até mesmo buscou outra mulher. A Bíblia só diz que ele orou, sabe? Porque talvez ele tenha visto também o sofrimento dela, né, como uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar naquela época. Hoje eu não vejo muita luta. A mulher sofre quando ela não pode dar um filho para o seu esposo, mas eu não vejo os homens sofrendo muito por isso, né? Tem homens que fazem sim questão de ter filhos, mas eu imagino que naquela época era mais complicado devido à continuidade ali, eles levavam bem a sério isso, né? A sua descendência. Agora, mais ainda Isaac, por quê? Porque através dele era para se cumprir a promessa que havia sido feita por Deus para Abraão. Sabe? Então, era a promessa o quê? Da descendência de Abraão ser como o quê? As estrelas do céu, né? A areia do mar era grande, de repente ele olhava ali uma mulher estéril. Como que a promessa ia se cumprir? Sabe? Então, ali ele tinha todos os motivos, né, do mundo para desistir de Rebeca. Né? Existia então uma expectativa das pessoas mediante a ele também, por ele ser o filho da promessa, através dele a descendência teria que ter continuidade, de repente ele com uma mulher estéril. Assim o Senhor me falava de mim, de você, às vezes estamos com algo aí, lutando e estamos vendo uma barreira e isso algo não acontece e eu acho que vou desistir. Né? Pensamos assim, não é para nossa vida, eu vou desistir. Né? Porque tá vendo muita barreira, tá vendo muita dificuldade. Você tá vendo muita coisa contrária aí que não diz, né? Não tem assim, não fecha algo aí. Parece que algo aí tá estranho aí. Você hoje, né? Talvez você tenha orado para Deus e falado: Deus, eu acho que eu vou desistir desse algo. Não é para minha história. Né? Eu tô vendo essa dificuldade aí, não vou insistir, vou desistir. E o Senhor vem dizer assim que não. Sabe? Talvez hoje eu tivesse, né, Deus colocado para eu trazer outra palavra para você, como Deus ele tem me usado também para dizer que não, que algo novo está chegando, mas não é essa palavra. Hoje o Senhor me falava, é resposta para a oração de alguém, é resposta para alguém não desistir de algo aí, porque surgiu essa esterilidade. Sabe, surgiu esse empecilho, surgiu essa barreira, está difícil, né, de você alcançar como estava ali, né, eles eram de repente um casal e insistindo ali e nada dela engravidar, né, então hoje o Senhor está falando, você precisa ser como Isaac, fazer o amor que você sente aí e a fé, né, ser maior do que esse algo impossível aí, maior do que esse cenário que diz que não e que isso não acontece nunca. Tem algo aí que o Senhor me falava que tem pessoas buscando e não estão vendo acontecer nada. Fala, poxa, mas disse que era para mim, mas nunca acontece. Isso daí é a falta de paciência, né? Às vezes eu e você queremos as coisas para ontem. Sabe? E ali era uma questão que era algo que estava em jogo, ali era uma promessa de Deus feita para o pai dele, e que essa promessa foi confirmada pelo próprio Deus, que era dele que viria, né? De Isaac que viria a descendência de Abraão. Tem coisas aí que é promessa de Deus, você não pode ignorar esse algo aí. Sabe? E se até hoje você não tinha uma promessa de Deus, né? Deus ele me usa hoje para dizer que esse algo aí é promessa de Deus para tua vida, que é através dessa pessoa, através desse algo aí que vai se cumprir na tua vida aquilo que Deus ele tem preparado. Sabe? Tem coisas aí que a gente amanhece às vezes decidido a desistir. Sabe, eu sou assim, tem coisas que eu, né, talvez essa palavra veio hoje porque também eu falei, ai Deus, tá muito complicado esse negócio, né, eu acho que não eu acho que foi ilusão da minha cabeça e eu quero esquecer, eu quero deixar de lado, e o Senhor falou assim, não,
Aí você vai estar fazendo como Abraão aí, querendo colocar outra coisa no lugar, querendo preencher, né, com outra, Agar, lembrei o nome, da serva de Abraão, e eu prego muito sobre ela, não sei como que eu me esqueci. Você deve, né, querendo colocar uma Agar aí na história, e é através, né, de Sara, né, que você vai alcançar essa bênção tão desejada. E de repente a gente vê essas dificuldades, aí a vontade que dá de abandonar, né? E eu não sei com quem que você está lidando, isso é uma pessoa bem difícil, difícil de entendimento, difícil de coração. Tem gente que às vezes é difícil de entrar algo na mente, você fala e não entra na mente da pessoa. E tem gente que é difícil, um coração duro, ruim de trabalhar, mas o Senhor vem dizer para você hoje, que bom que não é você que faz, sabe? Tem coisas aí que hoje, né, no início Deus falou, nem é mais o cenário que é complicado, é algo impossível mesmo aí, porque o cenário é uma coisa, uma hora ele tem que mudar, mas as coisas difíceis e impossíveis é só nossa oração mesmo. É só somente a nossa oração. Porque o cenário, às vezes, Deus fala, ó, se movimente aqui, ali, ele nos posiciona e nós vamos conseguindo aí, né? Empurrando com a barriga e movimentando daqui e dali, se encaixando em algo aí. E isso se chama o cenário, ao qual Deus ele nos dá essa estratégia para que a gente possa, né, se movimentar dentro do cenário desfavorável. Mas tem coisas que não. Tem coisas que não diz respeito a mim e a você. Tem coisas que é somente Deus mesmo. É um milagre de Deus, porque é algo impossível. Ou seja, Isaac, ele não poderia curar a esterilidade de Rebeca, né? Então, ele teve que buscar aquele que podia. Então, a palavra diz que ele orou, né? E Deus, ele abençoou e ela pôde, né, engravidar. Então, tem coisas aí que é somente um posicionamento teu mesmo. E tem que ser com sacrifícios, né? De repente você achou que a bênção ia vir, ia acontecer tudo certinho. De Deus vai acontecer bem fácil. Não, as coisas de Deus são complicadas. As coisas de Deus não é na hora, no momento, do jeito que nós queremos, né? Então, às vezes a gente fala, não é de Deus, eu vou desistir. Eu vou sair para comprar cigarro, não vou nem voltar mais, né? E o Senhor tá falando, não saia desse algo aí, não escape disso, porque é de Deus sim pra tua história, é Deus que tá trazendo, é Deus que está movimentando, mas você precisa o quê? Ter paciência e insistência. Sabe? Hoje nós queremos as coisas para amanhã, né? A gente vê pelo celular ali, quando você começa a clicar, ele começa a entrar na internet ali, nossa, já dá uma raiva, você quer que a coisa aconteça rápido ali, está com pressa. E nós somos do tempo do imediato, nós queremos as coisas de imediato. E nem sempre tem coisas que Deus ele precisa trabalhar daqui e dali para que as coisas aconteçam. E você precisa entender a movimentação de Deus na tua história. Você precisa entender, sabe? Aí você vai dizer para mim assim, mas nem sempre Deus ele atende, então isso não quer dizer nada. Realmente, eu vou usar até uma passagem, dar de exemplo, como eu dei ali num outro lugar, ao qual ministrava hoje. Você for ver lá, né? Então vamos usar Davi. Davi, ele, né, errou lá o pecado com Betseba, e eles tiveram aquela criança, e ele jejuou e orou por 7 dias, a criança enfermo, né? E no 7º dia, Deus recolheu aquela criança. Então, não adiantou ele orar. Não adiantou Davi orar. Mas por quê? Porque ali estava entrando a justiça de Deus, né? Era a justiça de Deus mediante a algo que Davi havia cometido, e não era nem, né, mais o pecado, porque o pecado ele se arrependeu, mas atrás do pecado existia a justiça de Deus, porque, né, o próprio profeta diz, tem algo que Deus aí ele te perdoou, você não vai morrer, mas mediante o inimigo de Deus, algo precisa ser concretizado. É como se ele falasse, a justiça de Deus, a palavra de Deus, né, Deus ele é um Deus justo, tem que haver, né, mediante ao que? Aos inimigos de Deus, diz lá a palavra, né, lá na passagem de 2 Samuel. Então ele orou, e no 7º dia Deus recolheu a criança. E você vai voltar para mim, orou, era um nome segundo o coração de Deus, e como que Deus não poupou a vida daquele a quem ele amou e buscou de Deus? Porque isso se chama justiça de Deus, ela teve que acontecer. A palavra diz que ele viu que a criança morreu, ele secou as lágrimas e foi comer, e ninguém entendeu nada, ou ele orou, a criança enferma, ele orou, agora que morreu, ele, né, ele está ali comendo, se alimentando, e como se nada tivesse acontecido, e ele respondeu, agora não posso fazer mais nada, enquanto ela era viva, eu busquei de Deus, para ver se ele, né, ele tinha misericórdia de mim, mas quando ele viu que era a justiça de Deus, contra a justiça de Deus, não adianta orar, sabe? Ele se levantou, comeu, e ele falou, eu posso até ir à criança, mas ela não virá a mim, ou seja, quando eu morrer, eu vou me encontrar com a criança, mas ela não retorna mais, ela já morreu. Foi isso que ele quis dizer. E a palavra diz que ele foi, né, consolou Betseba, e eles né, coabitaram, e ela concebeu, ela engravidou de Salomão. Ou seja, era só a justiça de Deus mesmo que precisava ser empregada naquele momento ali. Já aqui,
né, a Rebeca estéril, não era a justiça de Deus, mas era o quê? A promessa de Deus. Pela promessa de Deus, nós temos que orar incessantemente. Não podemos desistir da promessa de Deus. Agora, quando é a justiça de Deus, né, eu te digo que daí não adianta você orar mesmo, porque a justiça vai ter que vir. Então nós temos que ter esse aprendizado dentro da palavra de Deus, e esse discernimento pelo que nós estamos orando. Então não adianta hoje nós queremos rebater uma palavra falando, mas então Davi orou e era por uma criança, e Deus ele não ouviu a oração. Quando é a justiça de Deus, não adianta orar, né? Nós podemos até nos arrepender e Deus nos perdoar, mas a justiça virá. Mas quando é promessa, aí eu tenho que te dizer, aí não adianta você querer sair e fugir, não. Aí se a promessa de Deus, né, você tem que insistir, porque a promessa de Deus, né, quando existe o impossível, é somente Deus, mas não quer dizer que ela não vai acontecer. Você só precisa se posicionar, é preciso você começar a lutar por aquilo que você ama. E não esperar somente as coisas acontecerem e virem exatamente da forma que você imagina. Tem bênçãos do Senhor que elas vêm até a nossa vida, elas chegam até a nossa vida de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Elas acontecem na nossa história, talvez ele achou, né, que Rebeca vindo era uma mulher, né, segundo o coração de Deus também ali, porque foi orado e buscado, e que já chegaria e eles já teriam ali o seu filho e tudo ia ficar bem, mas nem só pelo fato do filho. Eu imagino que esse casal ele sofreu bastante, tanto ela como ele. Porque existia uma expectativa em cima dele, de através dele, a descendência de Abraão. E existia uma expectativa em cima de Rebeca, de que ela era a mulher que teria que trazer, né, a existência, a promessa que estava, né, feita para o seu esposo. Então tem pessoas aí que às vezes nem força elas têm de buscar para te ajudar. Sabe, você precisa entender. Diferente quando você encontra um homem, uma mulher de Deus para caminhar contigo ou ser para a tua história, que ela vai buscar de um lado, você do outro, e fortalece essa oração, né? Você também não batalha sozinho. Mas outra coisa é alguém não ter essa disponibilidade ou até mesmo essa força. Eu não sei quem é a pessoa que Deus ele colocou, que tipo de bênção aí que não ajuda você também, e talvez você seja o único que a palavra diz, não diz que Rebeca orou, mas aqui está dizendo que Isaac ele orou, né? Para que Deus curasse a esterilidade dela. Tem algo aí que você precisa orar para Deus aí, para Deus hoje, né, colocar aí, para Deus curar, para Deus trabalhar no coração, para Deus, né, colocar aí, né, na vida dessa pessoa para que ela possa caminhar junto contigo. Sabe? Precisa de colocar um juízo na cabeça de alguém, ou precisa colocar uma decisão, que alguém venha até você, ou que alguém se movimente na tua história, né? Que alguém ali ceda, amoleça o coração aí para que você seja abençoado. Alguém que haja diferente aí no pensamento contigo. Eu não sei em que área dessa pessoa você precisa orar hoje aí, né, para Deus trabalhar na pessoa, para que essa bênção chegue até você, a promessa de Deus aconteça na tua vida, sabe? Mas eu não me importo com isso hoje, nem você deveria, porque se essa palavra está vindo, não é você que vai fazer. Sabe, que bom que não é. Porque Deus ele me falava de pessoas aqui já desistindo, de pessoas sem forças, de pessoas, né, já assim que já lutou de várias maneiras e não conseguiu, sabe, de pessoas que já hoje, né, Deus ele falava de pessoas até que falam assim, tanto faz. Isso é grave, porque essa é a promessa de Deus para tua vida, sabe? Depende de algo acontecer aí na tua história através desse algo aí que precisa ser trabalhado. E que bom que você hoje não precisa se movimentar, porque é o Espírito Santo que vai fazer. É como eu falava no início, o cenário, você se movimenta, né? Mas quando é o impossível de Deus em algo, aí é somente Deus mesmo, sabe? Aí você pode chorar, você pode, né, se colocar aí na brecha, né? Que nem eu hoje, eu dizia ali em outro lugar, eu já oro por vocês que estão aqui, né? Eu oro por vocês que seguem aqui, que curtem ali, que estão me ajudando a levar essa palavra através de um compartilhamento, através, né, de uma curtida, enfim, eu já oro por vocês aqui, eu intercedo por cada um nas minhas orações, e para mim já não é fácil, tem dias que nem eu consigo levantar da minha cama de tanto peso espiritual, porque eu faço isso sozinha. Sabe, eu não tenho ninguém me ajudando a orar por vocês. Eu oro sozinha. Eu busco sozinha por todo mundo que aqui está e tem seus problemas. Então hoje, ainda bem que não é nós, às vezes, né, que somos às vezes limitados ou que somos fracos nas coisas espirituais. Ainda bem que não somos, né? Mas Deus, ele ouve a nossa oração e tem coisas que é o próprio Deus que precisa fazer. E é ele que vai fazer, é o Espírito Santo que traduz as nossas lágrimas, né, as nossas orações junto a Deus. Então hoje, você busca a Deus e o resto ele vai
né? E o buscar, você pode dizer, mas eu já busco de Deus. Deus está pedindo uma insistência aí. Tem coisas que não é de um dia para o outro. Tem coisas aí que você precisa colocar essa vontade no teu coração. Então, e como eu comentava no início aqui, era fácil para Isaac arrumar outra esposa. Né? Era fácil ele deixar a Rebeca de lado. Hoje tem coisas aí que o Senhor me diz que é fácil você também abandonar. Tem outras aí, né? Tem outras opções aí, né? Tem várias outras opções para você buscar e correr atrás, mas Deus está hoje entrando com resposta às suas orações. Não é para você buscar outra coisa, não é para você correr atrás de algo novo hoje. É para você insistir nisso que já está aí no teu coração. Nisso que você sabe que é Deus, você sente que é Deus, só que hoje você se encontra sem força. Deus vem dizer, você só precisa buscar, porque é eu que vou fazer. Sabe? É Deus que curou. A palavra não diz que foi, né, Isaac que tocou a mão em algo físico ali. A palavra só diz que ele orou a Deus e Deus curou Rebeca de sua esterilidade. Então hoje, apresente esse alguém aí, apresente essa situação para Deus. E Deus, ele reconhece a tua limitação. Deus sabe que não é você, que a tua parte é somente orar e ter paciência e não desistir desse algo aí, né? Não ir buscar outra coisa. Ainda que você tenha aí milhares de opções, até mesmo melhor, às vezes ali poderia ter mulheres melhores que Rebeca, de repente, mas Isaac, talvez ele não diz a palavra também, tem coisas que a palavra não diz, mas que o Espírito Santo, ele ministra no nosso coração, para nós que trazemos a palavra no público. Aposto que ele tinha mulheres até melhores ali, mas eu acho que ele lembrou desse histórico do servo orando, do servo se colocando e pedindo a confirmação, a preocupação do servo em não errar e saber que Rebeca era de Deus para a vida dele, a preocupação do pai dele ter todo aquele cuidado em falar para o servo, olha, eu não quero outra esposa para o meu filho, eu quero alguém que venha da nossa família, daquele lugar, e eu não quero que o meu filho saia daqui para buscar, eu quero que algo venha até ele. Então, provavelmente Isaac, nesses momentos que ele orava, vinha a lembrança dele, todo esse trabalho que as pessoas tiveram em trazer a pessoa certa para ele, para de repente ele abandonar e pegar uma outra, né, sem toda essa busca, né, ele entendeu de repente que era especial para a vida dele Rebeca, né, que Rebeca era algo da parte de Deus para a vida dele. Talvez esteja falhando, né, essa live aí, mas é por causa que é o horário também, né, e Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu venho dizer para você que você precisa insistir aí e lembrar que é promessa de Deus, sabe, ainda que esteja aí com algo complicado, algo, né, dificultando, uma barreira aí, mas são palavras do inimigo, talvez, que colocam para te desanimar, para fazer com que você desista, sabe? Independente se você hoje é Davi e precisa, assim, só a justiça de Deus, mas Deus, ele te fará prosseguir em algo, né? Então, de repente, ele estava com Betseba lá novamente, Deus não tirou Betseba de Davi, mas precisava só a justiça acontecer. Às vezes você errou em algo e precisa a justiça de Deus, ou alguém errou e precisa a justiça de Deus, mas não quer dizer que ele vai findar. O fato é que a palavra hoje não é que Deus, ele acabou com esse algo aí, né, que está tendo essa dificuldade. Deus, ele só precisa aplicar, seja ela a promessa ou a justiça em esse algo, e vai continuar. Não mude de pessoas, não mude de lugar, não mude de estratégia, continue orando, continue buscando, e Deus vai fazer esse algo aí, sabe? Então, nós precisamos hoje nos colocarmos no lugar de Isaac. O que nós faríamos hoje se estivesse uma promessa toda voltada para nós hoje? E hoje, né, nós estivéssemos olhando o cenário totalmente ao contrário e algo impossível. O que você faria hoje? Sabe, o que você faria? Se desistiria? Ou você hoje, com essa palavra, você saberia que é Deus hoje falando para você que a promessa vai se cumprir dentro desse algo aí? Desse algo difícil, desse algo impossível, desse algo complicado, dessa pessoa difícil ao teu redor, dessa pessoa, né, que às vezes dá vontade de se abandonar, essa história que está, né, parecendo mais que é do inimigo do que do próprio Deus, né? As tuas forças estão se acabando, mas as nossas bênçãos já estão nas regiões celestiais. E quando nós nos alinhamos com Deus, elas vêm. Elas vêm em forma de armas aí para nós lutarmos, em forma de força, em forma de movimento. Deus, ele tem tudo preparado para te capacitar aí, né, quando as coisas dependem de você. Mas quando não dependem mais, aí é o milagre, aí é o impossível de Deus, como foi a esterilidade de Rebeca. Tem algo aí que é grande, muito grande, né? É muito grande para a tua história, por isso que o inimigo vem te desanimar. Eu imagino, talvez até ele soprando nos ouvidos de Isaac, ó, cadê a promessa aí? Que a descendência do teu pai Abraão, né, viria através de você. A sua esposa é estéril,
né? Troca, pega outra, sei lá, ele deve ter ministrado muitas coisas ali, né? Satanás no ouvido de Isaac, que de repente Isaac não deu bola para nada disso. E ele se lembrou que Rebeca era a mulher para a vida dele. Era através dela também que viria. Então ele teve mais paciência ainda, talvez, do que Abraão, para esperar vir da pessoa certa a realização da grande promessa. Amém? Essa é a palavra que Deus ele trouxe. Então você precisa saber que talvez a coisa mais complicada e que tá difícil de você alcançar, e que você fala, poxa, esse algo aí tá difícil porque é Deus, né, tirando. Não, pelo contrário, esse algo aí tá difícil, Deus te provando aí, para ver se você está disposto a lutar. Porque também vamos ver, né, Isaac, ele teve tudo tão facinho ali, de repente o servo foi todo temente a Deus, as pessoas ali, né, pagaram o preço por ele em não errar, e ele lá de boa, né, 40 anos lá esperando. Aí, primeiro o Abraão, né, se preocupa em mandar o servo, faz todo um juramento ali debaixo da coxa, né, para que ele fosse, trouxesse a esposa correta para o seu filho. O servo lá tremeu na base quando viu aquele monte de moça em volta de um poço, falou, e agora, né, se eu levo errado? Então, houve ali a temência das pessoas para com Deus, e Isaac lá, né, só esperando. Era para ele poderia ter ido buscar essa esposa. Não, Abraão falou, não, eu não quero que o meu filho saia daqui, vai você, ou seja, enfrente os perigos você, busque você lá, né, e ele ali todo o tempo esperando. Então tem coisas que já foi facilitado bastante, talvez, na nossa vida, e Deus ele quer testar agora, e daí Deus fala, então tá, tudo veio na mão dele, tá tudo muito certo, ele tem certeza que é de Deus para a vida dele, vamos ver agora com a esterilidade, se ele vai buscar outra esposa, se ele vai colocar outra serva na cama dele ali, né, para vir a descendência, ou se ele vai largar, abandonar, ou se ele vai buscar agora. Se agora Isaac vai se levantar dentro dessa história toda aí, porque até agora as pessoas vieram, né, as bênçãos de Deus veio até ele. Vamos ver se agora ele se movimenta em segurar essa bênção, em buscar, né, em segurar esse algo aí que Deus trouxe para a história dele, está colocando aí na tua história, eu não sei qual é, né, mas é da parte de Deus essa dificuldade aí também. Né? A bênção é de Deus? Mas a dificuldade vem junto, porque Deus ele quer ver o quê? O nosso comportamento, a nossa busca. Então Deus talvez ele estivesse ali testando Isaac na sua promessa, né? Testando ali, ver se ele se movimentaria, né? Se ele buscaria de Deus a cura dela ou se ele abandonaria ela nessa situação. Então tem coisas que Deus ele espera, né, o nosso posicionamento mediante a oração, mediante a fé de que Deus vai curar, mediante que aquela coisa, aquele algo, aquela pessoa ou aquela situação ficará da forma que Deus ele deixará para se cumprir na nossa história. Então hoje é a tua fé que precisa entrar em ação, a paciência e ter você essa resposta aí para tua história. Continua nesse algo, tá difícil, tá complicado, mas é porque Deus ele está esperando você buscar aí. Deus espera uma movimentação sua, não somente em oração, mas mostrando que realmente você quer, que realmente você ama, a tua preocupação com essa pessoa. Né? Porque ele se preocupou com a esterilidade de Rebeca quando ele orou. Ele se preocupou, né, com a promessa de Deus também, mas também se preocupou com Rebeca. Então, será que hoje você está se preocupando com essa pessoa ou você está só preocupado na tua promessa? Em ela se concretizar. Porque uma coisa é certa. Se Isaac estivesse só preocupado com a promessa que Deus havia feito, né, para o seu pai e que através dele ela se cumpriria, ele tinha pego outra mulher. Agora, quando ele ora para Rebeca, ele nos mostra, nos prova aqui na Bíblia, que ele estava preocupado realmente com a sua esposa. Então, tem coisas aí que hoje é fácil você sair, né, pegando por aí e trazendo para a tua história. E outra coisa é o preço que você vai pagar por essa pessoa aí que está com dificuldade, que está, né, com medo talvez, né? Esse algo, enfim, você sabe do que Deus está falando aí. E eu espero que Deus ele possa ter colocado essa certeza no teu coração, de que é tempo o quê? De você orar e colocar a tua fé em prática e deixar Deus trabalhar nesse impossível aí. Amém? Assim eu encerro, sabendo que Deus ele falou assim no fundo do teu coração, e não adianta você querer aí sair, passear e esquecer desse algo e abandonar esse algo porque tá difícil, porque Deus ele vai trazer você de novo, vai chegar, se é de Deus, não adianta. Não adianta você fugir, querer se escapar aí, ser teimosinho, ser teimosinha, né? E sair correndo desse algo aí, porque é de Deus sim para a tua vida. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar para Deus essa nossa vontade de abandonar, que Deus hoje não deixa, né? Vamos apresentar para Deus o nosso cansaço.
Vamos colocar para Deus, né, que isso é algo impossível, e vamos colocar para Deus aí o quanto nós estamos dispostos a esperar, né, e o quanto precisamos de Deus nos fortalecer, até que essa cura aí chegue mediante a pessoa aí que você está colocando aí na presença de Deus. Coloca na presença de Deus essa pessoa aí que está te fazendo, né, o teu coração se movimentar aí e orar a Deus aí para que ela seja, né, sarada, colocada aí da forma que precisa ser, né, que ela continue na tua vida, que ela permaneça ou que ela venha, né, que tá difícil aí, mas que ela venha para tua história mesmo, né, com algum defeito, mesmo com alguma coisa que você não concorda, e que você vai lutar junto, vai estar junto aí, né, mediante essa promessa toda de Deus aí, que tem referente à tua história. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco cada filho que aqui parou para ouvir a Tua palavra. Cada filho que hoje, Pai, ele se encontra na mesma situação que Isaac, né? Eis que ele sabe que existe uma promessa, ele sabe que tem algo aí que o Senhor colocou e que ele tá vendo que hoje as barreiras, as dificuldades, mas não são barreiras que o humano, né? Ele pode aí se movimentar, porque Deus ele vai direcionando, alinhando, mas que já chega a ser um impossível, Pai, porque não acontece na vida dele. O impossível é aquilo que não acontece, que não tem como acontecer, porque todas as coisas aí dão de entender que está desfavorável, está ao contrário, e que não vai acontecer, porque não tem como acontecer. Assim era a esterilidade de Rebeca, não tinha como gerar a descendência, a promessa de Deus não tinha como acontecer. Sabe, Isaac, ele reconhece que é coisa que ele não podia fazer, mas que ele sabia que era do Senhor, porque ele orou e o Senhor colocou na vida dele, o Senhor trouxe para a história dele. Só que ele não consegue tomar posse dessa promessa, ele não consegue, né, ter isso na plenitude ao qual, né, de repente Isaac ele tinha a Rebeca, mas não tinha, né, a plenitude da promessa, né? Rebeca, chegado na história dele, era só metade da promessa, mas a descendência vinha seria a outra metade, concretizando a promessa, né, que vinha em torno do pai, em torno dele. Talvez essa pessoa esteja na metade de algo aí, mas é que esse resto para concretizar e vir para a história dele é somente o Senhor para trabalhar, porque é algo que ele está vendo que não vai acontecer, é algo que ele já pensou que não é a sua mão, algo que ele já está pensando em desistir e partir para outra coisa, né, buscar outro algo aí, né, para preencher, para se realizar na vida dele. E que hoje, Pai, que o Senhor possa colocar, como o Senhor colocou no meu coração, a resposta para as orações dos teus filhos que aqui estão, de que esse algo aí difícil, né, com uma deficiência e com uma esterilidade, é sim para a vida dele. Tá difícil, mas é sim para a vida dele. Tá complicado, mas é sim para a vida dele, que ele precisa hoje se levantar, Pai. Coloca aí no entendimento, Senhor, reveste o teu filho de forças aí, de fé, para que ele dobre os joelhos e ele espere de ti essa cura para essa esterilidade, essa cura para esse coração difícil, para essa mente difícil dessa pessoa, que possa, Pai, ele possa saber que é o Senhor que vai fazer, mas que esse algo aí, né, por ser difícil, estar aí com uma deficiência, com uma limitação, que o teu filho não venha abandonar, que o teu filho não venha desistir. Não é porque está difícil que não é de ti. As coisas do Senhor é conquistada com luta mesmo, né? É conquistado com esforço. E hoje o Senhor vem trazer essa palavra aí para o coração dos teus filhos, que eles possam saber, Senhor. Coloca, Pai, essa certeza dentro do coração deles, que esse algo é sim para a vida deles, mas que precisa aí o Senhor curar aí alguém aí em algo, né? O modo de agir, o modo de pensar. O Senhor precisa dar coragem para alguém chegar na história de alguém. O Senhor precisa revestir essa pessoa aí, que essa pessoa ora, né? De força também, né? O Senhor precisa aí curar algo em alguém para que seja, né, a plenitude da promessa dele, para que seja a outra metade que falta para a promessa, enfim. Que essa dificuldade que o teu filho está vendo hoje aí possa ser, sim, somente o Senhor trabalhando na promessa, e não seja a tua justiça como foi, né, lá na vida de Davi, né, do filho de Davi. Não é algo que o Senhor vai tirar de você, ainda que haja a justiça de Deus, mas é algo que talvez Deus só precise trabalhar em. Deus só precisa curar algo aí, e vai prosseguir, e vai ser para a tua vida, mas não quer dizer que você tenha que abandonar. Você continua insistindo e buscando de Deus, que o impossível quem realiza aí é o Senhor. Então essa é a resposta que Deus trouxe aí. É para a tua história. Não fuja desse algo. Não ignore essa palavra achando que não é Deus falando com você. Eu sou temente a Deus as pessoas que entram aqui.
sabe, em oração. Sabe, as pessoas que vão ouvir essa palavra precisam sim ser de Deus para ouvir, porque senão você vai ficar confuso e ficar com coisas que não é para tua história. E Deus, ele não é Deus de confusão. E nem eu quero ser alguém que traz uma palavra, né, de bagunça na vida de alguém, de confusão na vida de alguém. Eu sou temente a Deus porque a minha vida é baseada nas revelações de Deus e nas direções de Deus. E eu também não quero ficar enganada, não quero ser enganada com palavras, né, de engano. Então que hoje você saiba que você estar aqui hoje foi a direção de Deus. Essa palavra é para a tua vida. Continue firme, perseverante, que Deus, ele vai agir aí nessa tua causa. Deus, ele vai curar aí essa esterilidade que está aí nesse algo, que tem aí nessa história, mas é sua. Essa história, Deus, ele não saiu do controle. É só Deus te testando aí o teu coração, se você verdadeiramente quer, se você verdadeiramente ama, você vai lutar sim. E Deus, ele sabe que você vai, porque você é temente a Deus, as coisas de Deus. Deus, ele vai confirmar. Ainda que você esteja com dúvida, Deus, ele vai usar outras pessoas aí para dizer: essa história fui eu que trouxe para você. É para tua vida, ainda que esteja com uma esterilidade aí. Vai acontecer e vai ser lindo, né? E vai ser bênção de Deus aí para tua história ser realizada. Amém? Essa é a palavra, que você possa guardar aí, você possa pedir a força de Deus aí para que você tenha paciência de esperar Deus agir aí. E tem coisas que Deus, ele faz aí mediante a tua oração e a tua fé instantânea aí, porque também é chegado o tempo de Deus, né? Por isso essa história aí para tu, né? Essa palavra para tua vida aí, ao qual você vai orar e Deus vai curar, ao qual você vai orar e Deus vai agir. Amém? E essa é a palavra. Eu agradeço a presença de cada um que aqui esteve. Até que Deus tem me usado, né, para confirmar para você, para que você se mantenha firme aí, né, e não troque de história, e não troque de pessoas e nem de lugar. Amém? E que você possa aí ter o mover de Deus aí por esses dias aí, né, para que você faça a tua parte, que você se movimente no cenário, né, mas a promessa é Deus que realiza. Amém? Eu agradeço a tua presença e até a próxima oportunidade, se assim Deus me permitir. E peço que vocês orem por mim, né? Vocês que estão aqui, que vocês me coloquem nas tuas orações por causa dos levantes que é estar aqui, sabe? Eu sou forte, eu sou corajosa, mas eu preciso a oração de vocês também, porque Deus, ele me usa aqui conforme a oração de vocês. Quando vocês pedem para Deus revelar a palavra e trazer, às vezes, a palavra que eu nem estava pensando em trazer, e Deus, ele me coloca aqui, porque Deus, ele entende o coração e a aflição de vocês. Nós estamos ligados de alguma forma, e a oração de vocês, né, me alcança também, né, me traz força, né, me traz o revestimento de Deus e a força para levantar todos os dias aqui, né, e poder estar aqui trazendo essa palavra para a vida das pessoas, que está ajudando muita gente. Que vocês possam compartilhar, dar os likes aí, né, que todo mundo pede, vocês sabem que isso que movimenta esses canais aí, né, que vocês possam estar cumprindo com essa palavra, ajudando essa palavra a chegar mais longe, né, não diz respeito à fama, não diz respeito a nada, porque eu nem questão faço, na verdade, nem de estar aqui, né, não pelas pessoas, mas por minha vontade, mas Deus, ele quer que assim seja, e se não é vocês, não tem como nós estarmos aqui todos os dias pagando preço, se a palavra não vai ser levada, né, para mais pessoas, né, como vocês que hoje estão sendo abençoados aqui por Deus nessa direção, né? Que esse algo aí é para tua história e Deus, ele está nessa história. Você não está só. Então é essa palavra, né? Agradeço a oração de cada um que já está orando e me diz que está orando, né? Senão vai dizer, pastor, eu já disse que está orando. Eu peço para aqueles que não estão. E aqueles que estão, eu já agradeço, que já oram por mim e já são intercessores aqui desse canal, porque sabem que as coisas aqui não são difíceis, não são fáceis. São difíceis eu estar aqui. Não consigo entrar todos os dias. Mas pretendo um dia poder estar aqui todos os dias trazendo a palavra. Mas ainda não é permitido, né? Deus, ele sabe que eu preciso de mais intercessão, eu preciso de mais oração. E eu conto com vocês, amém? Que Deus abençoe todo mundo, que Deus dê, né, um sono aí reparável para vocês de todo dia, todo levante do inimigo na vida de vocês, de todos, né, os levantes que vocês também têm. Que Deus, ele possa estar livrando e guardando vocês aí do maligno, né? Que Deus possa estar revestindo cada um que aqui está, né, com o revestimento celestial aí. E que o inimigo, ele não tenha olhos para te alcançar aí em algo, amém? É isso. E eu encerro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?